daí os caras dizem assim, bah, o time é fraquíssimo. Só tem um cara no meio do campo lá, um tal de Dunga lá, que joga bem o resto. Muitas pessoas se aposentam, coisa, e não acham o que fazer, né? E eu fiquei pensando, né, pô, atividade voluntária é um baita campo, né, de atuação, assim, que dá um preenchimento na vida da gente, né, e até vou... Firmeza, moçada, tudo certo? Começando mais uma entrevista da semana aqui no Tempo Todo da Casa da Terra Vermelha. CAP 125 anos, FD Imóveis, Sebastiani Representações conosco. Depois de 3 edições, 2 aqui na casa, ainda com o Fausto Bertoldo, né, que fez as honras aqui da casa. A dengue me deixou de molho alguns dias, cuide-se com a dengue, e a entrevista, o trabalho feito lá no CTG Farroupilha, hoje voltando aqui para a Casa da Terra Vermelha. Trazendo hoje alguém que a gente já desejava, tinha como um interesse todo especial de tê-lo aqui, por uma série de assuntos que encaixam com, digamos, a característica do quadro aqui do programa, e uma figura que aprendi a observar há muito tempo, já mais de longe, e que eu lembro do professor Paulo Schneider, que dizia que abrir a boca é perigoso, mas é necessário. Mas para além de abrir a boca, ter algo a dizer, né? E que é sempre o desafio desse programa. E eu incluo o professor Paulo Evaldo Fenster-Seifert, né, como uma dessas pessoas que a gente pode ouvir, pode aprender, e por isso a minha alegria em te receber aqui, professor, né, nessa semana de entrevista, de volta. Vi o amigo no CTG Farroupilha, não teve como ficar em casa, foi algo assim que foi para cumprir o carnê, como a gente diz, da tabela do Brasileirão. O que o levou até lá para começo de conversa? Obrigado por atender o nosso convite, o convite da Rosana, e muito obrigado. Eu que agradeço, Luiz. É um prazer estar no teu programa aí, já assisti alguns episódios, né? E bem legal, assim, foi fundamental aceitar, além da nossa amizade, essa espontaneidade, né? Essa coisa da conversa, né? Eu disse, eu tenho restringido muito a ideia de fazer falas, né, que não sejam conversas, né, no caso, né? Então, acho que essa estrutura do teu programa é bem legal por conta disso, né? Sobre essa questão da ida lá, assim, foi muito espontâneo, assim, porque acho que todo mundo ficou comovido, né, tomado pelo que estava se passando, e como eu estou em retirada do ponto de vista do labor, né, do trabalho mais regular, ainda tenho pendências de trabalho, né, mas estou me afastando da atividade acadêmica. Então, os tempos começam a ser mais flexíveis, né? Consigo ter mais... E aí, então, na semana passada, 3 tardes, eu me dispus a colaborar lá com o processo, né? De fazer o processo de seleção do material que é doado, né? E, então, isso foi bem legal. Assim, me senti muito bem e devo voltar se as atividades continuarem, né, no caso. E acho que é uma experiência que seria bom todas as pessoas passarem, né, por isso, assim, né? Porque é um modo de mostrar um vínculo que, embora distante, eu acho que isso que é o bonito, né? Eu não sei para quem vai essas coisas, não sei o destino que vai ser dado, né, no caso, mas aquela sensação de estar fazendo sua parte, né, no caso. Então, acho que além da doação, doação do sentido material, da roupa, do alimento, a doação de tempo, né, para essas pessoas, né? Então, acho que isso que me moveu e me senti muito feliz. Assim, acho até, inclusive, fiquei pensando, né? Muitas pessoas se aposentam, coisa, e não acham o que fazer, né?
E eu fiquei pensando, né, atividade voluntária é um baita campo, né, de atuação, assim, que dá um preenchimento na vida da gente, né, e até vou pensar mais seriamente nisso, né, assim que eu me aposentar, me envolver mais efetivamente com o trabalho voluntário. Né? Certo. Dá para sonhar que a gente saia desse episódio mais humano? Eu sempre boto aspas nesse mais humano, né, no caso, né, porque... Mas entendeu a pergunta? Claro, com certeza, né, Ou discorda dessa expressão, da forma... Não. Eu só chamo atenção para a ideia de que o humano é isso, é tudo, né, é o que está desviando o material lá, é o que está roubando o fio quando está instalando, né, no caso, isso tudo é humano, né. Certo. Um filósofo pré-socrático já dizia, né, nada do que é humano me é estranho, né. Então, o humano é isso aí tudo, né, no caso, né. Entendi. Mas eu acho legal, assim, a noção de que tem um tensionamento no humano, né, que é entre a dimensão egoísta e a dimensão altruísta, solidária, né, no caso. Então, eu e os outros, né. Esse é a grande drama do humano, né, o que eu seguro para mim e o que eu divido com nós, né. Então, essa tensão, ela encontra momentos de que se avoluma uma dimensão egoística, né? Tudo para mim, né? Não vou perder tempo com os outros, né? Não estou nem aí para o mundo, né? No caso, e outras dimensões que são dimensões, momentos em que nós despertamos para a necessidade de viver com o outro, né? No caso, de fazer algo com o outro. Então, nesse sentido, assim, que eu diria assim, que essa dimensão do humano, ela aflora. Mas ela tem os dias contados também, né? Infelizmente, não há uma... Não nos iludamos. Eu não criaria ilusão. E se alguém tem alguma dúvida, a experiência da pandemia serviu para isso. Assim, né? A gente não sai muito melhor, né? Algumas pessoas podem sair melhor, mas outras não. Né? Então, historicamente, nós não aprendemos efetivamente com os eventos extremos, assim, né? No caso, né? A gente passa pela experiência, aquilo cria alguns calos, assim, né? Algumas coisas... mas não significa necessariamente uma permanência de valores positivos, né? A gente altera. Então, eu lembro sempre o Blaise Pascal, que o homem é um caniço pensante, né? Que balança de um extremo ao outro, né? Buscar um justo equilíbrio, uma justa medida sempre é uma arte da vivência, né? No caso, né? E a gente nunca sabe onde é que é essa justa medida, né? Mas o que eu enfatizo, assim, uma ideia que eu tenho trabalhado muito fortemente, né? É que nós temos uma sensação, assim, principalmente nas sociedades que se pautaram pela centralidade da figura do indivíduo, né? Que normalmente os seres humanos eles querem se dar bem no mundo, né? Então o Luiz quer que seu filho se dê bem, né? O Paulo quer que seus filhos se dê bem, né? E eu faço a seguinte pergunta, né? Quem cuida do mundo em que todos querem se dar bem, né? Então, cuidar do mundo, se ocupar das coisas do mundo, né, eu acho uma atitude de grandiosidade. Então, por isso que eu tenho profundo respeito, inclusive, pelas pessoas que se ocupam de espaços públicos. Né? Eu mesmo não tenho aspiração nenhuma. Né? Sim. Já tive em algum momento, mas não tenho aspiração. Mas eu respeito profundamente aqueles que se colocam no lugar do público, né, no caso. Né, e torço que consigam fazer alguma coisa para que essa humanidade que você falava possa apresentar mais virtudes do que vícios. Né? Então, essa... Eu disse para vocês, né, que não seria a tarefa fácil. A pergunta deveria ter sido feita como nos tornarmos, né, ou se há chance de nos tornarmos melhor. Isso às vezes acontece só para ilustrar também. Não, mas a gente, essa coisa de ficar... Veja só que eu trabalhei uma disciplina que chama Condição Humana e Educação, né? Condição humana e educação. E educação. Então, no mestrado? Eu trabalho na graduação. Na graduação? No mestrado eu trabalho com paradigmas do conhecimento e no doutorado educação e pensamento pós-metafísico. Né? Eu vi, essa me chamou a atenção. E aí, como é o nome dessa, do pós-metafísico? Educação e pensamento pós-metafísico. Então é uma... O que trata essa? Só para não deixar passar. Não, eu acho que é uma questão fundamental, assim, a noção de que não há humano sem uma normatividade, né? Nós precisamos normas para nos constituir enquanto sociedade. Então, essas normatividades históricas, na história da humanidade, assim, o fundamento delas é de que origem, né, no caso, né? Por que você faz o bem? Por que você vive junto sem matar o outro, né, no caso? Então, historicamente, esses fundamentos tinham uma natureza metafísica, de um Deus, de algum, né, destino, de alguma coisa que ultrapassa a dimensão humana. Né? Que metafísico é um termo que vem da obra do Aristóteles, não que ele, mas
do organizador da obra dele, o Aristóteles tem uma parte da sua obra que trata da physis. Physis é a natureza, hoje a física, né? No caso, toda essa dimensão. Aquilo que não cabia nisso, o cara que catalogou as obras dele chamou de metafísico, que está para além da physis, né? No caso, né? Então, o que está para além da física é o metafísica. Então, toda a divindade, né, essas coisas, mesmo a ciência corre um risco de se tornar metafísica quando ela absolutiza as suas verdades, né, no caso. Né, então, educação e pensamento pós-metafísico é como fazer educação, que no fundo é formar humanos em humanos, sem saber definitivamente o que é humano, né, no caso, mas não tendo um fundamento metafísico. É fantástico, né? É um baita desafio, né? Então, é uma normatividade que se constrói no plano da linguagem, né? Por isso que as sociedades republicanas e democráticas, a normatividade delas é mundana, não tem recorrência metafísica. Certo. As leis foram nós que fizemos, nós que vamos revisá-las, né? E não tem interferência divina, né? No caso, né? Então, isso que caracteriza uma sociedade não metafísica. Né? Muito bom. Eu dizia para os guris, né, hoje a tarefa não é das mais fáceis, né, mas está muito legal e repito aqui a alegria de recebê-lo, tendo aqui que vencer essa pauta aí nessa hora e pouco que a gente vai conversar. Com o pessoal que jogou bola, profissional, eu peço, né, para lembrar lá da infância, e é um pouco do que eu quero agora. Eu me lembro, num dos curtos períodos, eu tive alguns momentos que trabalhei para o Jornal da Manhã, fazia as férias de alguém, daí me chamavam, e eu lembro de ter entrevistado ou como presidente da Associação dos Corredores, ou como corredor. Sim. Mas eu queria me fixar no... Paulo Fensterseifer, 1985, fazendo educação física em Santa Maria. Sim. Ali a filosofia estava longe. Não, já estava. Em 85, em particular, já estava bem perto. Na verdade, estava perto bem. Tu te forma em 85? Sim. Tá, mas então voltando, 81. É 80, quem sabe. Aqui, 80? Né? 80 por quê? Porque 80 tem um dado que tu vai gostar, né, do programa. Esse programa. Só porque eu era muito vinculado ao futebol, né? Tá. Joguei torneio de pelado, coisa, né, dos anos 70 ali, né? Jogou? Ganhei a primeira medalha em 77, vice-campeão, né? Lá no campo do Gaúcho, jogamos contra o time do Gaúcho, inclusive. E, era um time lá dos guris tava o Zé Caixino, o Marco, o Erasmo Schneider, que inclusive soube há pouco tempo que ele faleceu, né? O próprio Nando, né? O Fernando Festerzaife, que era um parente. Certo. E aí tinha, eu não lembro como é que era o nome do time até, mas acho que era um nome assim de algum clube profissional. Total, a gente ficou vice-campeão, jogava o Fischer, aquele que foi depois profissional no Caxias, né? Kiko, E daí ali eu comecei a me inserir assim, e daí sempre o pessoal, quando eu estudava no Ruizão, queriam que eu fosse jogar na escolinha do Gaúcho, lá, né? O Erlon Becks, eu ficava mentoreando. Isso aí, anos 80. E eu sempre resistindo porque eu jogava no Cruzeirinho do Tiaraju. Então, nós criamos esse Cruzeirinho do Tiaraju, né? E aí a gente teve assim, uma experiência muito legal, né? De toda a organização, daquele esquema que naquela época o pessoal que não sabe, a gente marcava jogo pelo rádio, né? Então eu e o Gilberto Radatz, eles tinham um troço de rações ali em Ipuera, e daí eles tinham o telefone lá também, daí nós combinávamos, ficava escutando na rádio, depois de escutar na rádio os times que estavam pedindo adversário, né? Da gente ir lá e ligava e confirmava. E aí arrumava um caminhãozinho, né? Um caminhão para ir em cima do caminhão, né? Até tenho fotos disso, nós subindo no caminhão. Coisa tem? Bem legal, né? Vamos ilustrar aqui, então. E aí... Daí nós ia jogar para fora. Aí, em 80, que aconteceu esse fato de eu ser convidado para... e daí em 80 eu joguei no Gaúcho, na escolinha. Daí ficou intervalo entre o fim do meu ensino médio e o início da faculdade. Era para mim fazer engenharia civil, daí eu não passei no vestibular, mas no fundo eu já queria fazer educação física, né? Então eu já tinha botado em segunda opção e no outro ano eu acabei fazendo educação física em Santa Maria. Isso mas daí depois de terminar o médio. Sim, mas daí em 80 que eu fiquei trabalhando de balconista no boliche do meu pai lá e no fim da tarde ia treinar no Gaúcho lá. Certo. Aí que eu conto um episódio, né, que acho que nem o Dunga sabe, né, que eu conto assim que o Dunga foi meu reserva, né. Daí o pessoal, esse é o corte, né? Mas
daí tem aquela diferença entre a mentira e a meia-verdade, né? Então, o que acontecia? Nunca vou esquecer a cena, assim, né? A gente cheguei no Gaúcho, estava para treinar, o Bindé era o técnico, né? E aí o Dunga estava lá, queria jogar, né? Daí chegou com o Bindé, né? Bindé, posso treinar com vocês? Ele já jogava pro Ouro Verde, né? Sim. Mas o Ouro Verde não tinha esse treino regular que nós tínhamos. Todas terças e quinta tinha um treino no Gaúcho, né? Aí ele disse, tá, tu pode jogar, mas vai jogar no time reserva. Daí quem era o centro médio do time titular era eu, e o centro médio do time reserva era o Dunga. Então é meia verdade só, né? Mas, e o Bindé, inclusive, que me promoveu. Ele que me promoveu para centro médio, porque eu era zagueiro central. Tá. No Cruzeirinho era eu e o Zeca Chino, era o zagueiro central e o Zeca era o quarto zagueiro. Tá. E daí lá o Bindé via que eu saía jogando, não dava balão, coisa e tal, né? E administrava bem a saída da bola e coisa, ele me jogou para centro médio, né? No caso, né? E daí nós ganhamos o campeonato invicto, tomamos um gol em todo o campeonato, né? O Marco Chino era goleiro. Marco no gol. Eu sei todo o time de cor, mas... Né, sabe? Vamos lá. Então o Marco, o lateral direito, daí tinha o Maurílio, que era um menino baixinho, mas que tinha uma impulsão incrível, ou o Zé, que trabalha lá, tem uma loja nos camelô lá. Tá. Daí zagueiro central tinha o Marcos Brandenburg, que fez medicina depois. E o quarto zagueiro, que pegou meu lugar, daí era o Paulinho, até era o nome dele. Tá. E aí lateral esquerdo era trabalhava na prefeitura ali, o Assis, o Rosinha. Rosinha. Falecido também, sabe? Faleceu. Paulo Assis. Daí centro médio era eu, meia direita era o Bombardieri, o Bomba. O Vanderlei já não. Não. Era o irmão mais velho, sabe? Era. O mais velho, o Vanderlei é minha idade. Não, acho que não era mais velho, era aquele alto e magro. Bem magrão, assim. Chamavam de Bomba, mas na verdade tinha um irmão mais velho, ele tinha também um Bombardieri, né? Pode ser dos outros, Bombardieri aqui da... E o meio esquerdo era o Kleber. Kleber Keller. Claro. O ponteiro direito era o João Schmidt. João Keller. O João Schmidt era o ponteiro direito. O centroavante era o Geraldo de Mamã. E o ponto esquerdo era o Betinho. Olha só. Algum lançamento eu dei pro Betinho. Consagrava o Betinho. Não tá. Não, eu ia dizer, não tá no grupo do Gaúcho, no WhatsApp, não tem celular? Não, tem. Não tem. E sabe que eu não tenho foto desse time, cara. Não tem foto desse time. Nós ficamos campeão grupo se reuniu já uns meses atrás. O Gilberto, o Délia, tem tem puxado à frente. Sim. Ali juntou ainda o doutor Idomar Áquila, que eu não sei se era do tempo. Não. O Fernando Luquezzi, o doutor aqui. O Fernando Luquezzi, ele foi centro médio antes de eu entrar. Ele saiu naquele ano. Até 79 ele jogou, daí eu entrei em 80. Aí tem o Chiquinho Hartmann, que deve ser era zagueiro tempo, também. O Feistel. Era um ano antes que eu... Não, mas olha o interessante, né, desses times, né? Que esse time anterior, que era o clássico, os Wiesmann, tudo, né? Sim. Eles não ganharam o campeonato. E nós que depois desmanchou o time, nós entramos e nós ganhamos o campeonato invicto. Tomamos um gol, então, do Aliança, tomamos um gol. 2-1 nós ganhamos deles. Do Amador. E no Cruzeirinho, olha só, não, era no campeonato dos infantos. Que tinha na cidade. Tinha, era um campeonato disputadíssimo. Tanto que no ano que eu joguei lá no Cruzeirinho, nós ganhamos do Botafogo 2-0, primeiro jogo do campeonato. Ganhamos 2-0 deles. O meu irmão até fez um gol. E o Rolim era o goleiro, até era o Botafogo que chamava, né? O time B, né? Ganhamos 2-0. E para a final foi o Botafogo e São José. São José ganhou, aí ficou campeão. Nós ganhamos do São José 4-2 durante o campeonato. E nós não fomos para a final, porque perdemos para o 9 de julho 1-0 num jogo bruxo. Assim, o Gerson Burmer era nosso centroavante, mas ficamos 90 minutos em cima do time e a bola não entrava, sabe? Aí ficamos fora da decisão dos dois times da final, nós ganhamos dos dois times. E o título ficou com o São José. Ficou com o São José. Até o meu cunhado, o Nicolau, o Johan, né, jogava. Sim. Lá, né? E aí a gente sempre brincava, né? Que nós metemos 4-2 neles, mas não fomos para a final e eles ganharam. Né? Foi bem interessante. O típico mas olha só, campeão moral. Como as figuras que estão, né, mais... você projetar no futebol como o Dunga, eu tenho duas coisas do Dunga bem interessantes. Uma que eu moro perto do Tiaraju, né? Uma quadra ali, me criei ali.
Então, quando tinha campeonato, alguma coisa no Tiara-Rio, eu ia lá. E um dia eu vi o Dunga atacando o handebol, né? Era goleiro de handebol do Ruizinho. Isso. Aí depois, quando começou o campeonato infanto, o nosso time, o Cruzeirinho, ficou no chapéu, né? Que chama, né? E daí, a sábado de tarde, o jogo lá no campo do CAP, eu fiquei em casa ajudando meu pai no boliche, né? E aí meus colegas foram olhar o jogo, né? E daí quando voltaram, chegaram ali no boliche, né? Daí, como é que é o time, né? Nós íamos jogar contra acho que era Ajax, o time, e o outro time lá. Sei que era daí os caras diziam assim, o time é fraquíssimo. Só tem um cara no meio do campo lá, um tal de Dunga lá, que joga bem o resto. E depois nós pegamos o Ajax esse na outra jornada e fizemos 10-0, né? Nós tínhamos um time massa ali no Cruzeirinho, né? Eu lembro desse Ajax aí. Mas o Dunga não foi nesse jogo, né? Não. Acho que ele desistiu do time, daí ele viu que não era com quem que ele se meteu. Só tem um bom ali, um tal de Dunga. E depois eu joguei no Ajax, até quando eu terminei, saí do Gaúcho ali, no caso terminou. O Ajax era aquele da camisa laranja? Tô com a ideia de que era o time dos Pache aqui, dessa turma, do Dário, não, era um time que saiu, também era alguns que saíram do Estrela Vermelha, coisa assim. Não, do Ajax Furacão Branco, dos Valentim, esse. Não, eu joguei daí. Estou confundindo com o Boratti jogava também. Sim. Eu joguei para esse time aí. Daí foi quando eu estaria, digamos, saindo do Gaúcho, do Infanto, para um amador forte aqui. Sim. Eu fui para Santa Maria, né? Daí então foi meu corte assim. Depois eu voltei a jogar para o São Paulo do Rincão do Tigre. Eu, meu irmão e meu cunhado, o Schmidt, né? O Luiz. E eles pagavam passagem para nós vir de Santa Maria para jogar o campeonato aqui, né? Então, o bacana é isso, viveu essa experiência. Sim, porque, nossa! Puxa vida, cara, a gente tem amigo daquela época, eu adorava ouvir eu chamava de Rosinha, depois a gente parou, porque os apelidos que eles davam lá em cima, era sacanagem às vezes. Mas o Paulo Assis, ele perguntava para os caras na tela, no jogo do São Luís, tu tá no livro do Bindé? Que quem não tava no livro do seu Bindé não tinha jogado nos anos 80. Mas não é verdade, né? Porque... Claro que não, mas era a referência dele, né? Eu tô no livro. Mas eu sempre cruzava com o Bindé e até foi uma experiência legal, né? No primeiro treino no Gaúcho, assim, eu fui fazer um lançamento e dei na cabeça do Bindé, assim, né? Derrubei ele sentado, né? Sério? Daí eu pensei, não vou pegar time, né? Acertou o treinador na cara, velho. Mas sabe que o Bindelli tinha uma inteligência que eu descobri essa inteligência depois de ser professor na Unijuí, que era... o quê? Que é uma coisa fantástica, assim, que o pessoal ainda não sabe, né? Vou fazer um troço bem complicado, mas... O que acontece, né? Do lado da minha casa funcionou muitos anos escolinha de futebol, tinha os campos do Jarrão ali nos dois lados. Eu que comecei, inclusive, um dos campos ali, né? Segue morando ali naquela redondeza? No mesmo quarteirão que eu nasci, eu moro hoje. Né? O campinho onde eu jogava futebol é minha casa hoje. Né? O campo do velho russo, né? Que nós, para desgraça do velho, nós sovava toda a grama e tirava o pasto das vacas dele. E, em todo caso, a ideia assim, era que... Eu tinha em dúvida duas coisas. Uma, né, que interessa para o futebol, era que eu me criei jogando nos campinhos, né? Só na redondeza, ali nós tinha 4, 5 campinhos. Nós fazia campeonato, só na vila, de 5 times, ali por flâmula, por adesivo, né? Plástico. Jogou esse tempo, Paulo. E aí, o que nós fazíamos, né? Nós juntávamos uma seleção dos melhores ali, dos campinhos, e ia jogar contra a escolinha do Gaúcho. Levava um vareio, né? Não via bola. Por quê? Porque nós corria tudo em bloco, assim, né? Era tudo... E o Gaúcho parecia que tinha 1000 em campo, assim, né? Distribuído, já jogavam, né? Ali sob a tutela do Bindé. Diz que o Kuntz, o Leonor Kuntz, que começou a escolinha do Gaúcho, diz ele, não sei se é verdade. Opa. Antes do Bindé era o Kuntz que criou. E aí o... Que por pouco não veio, me escapou da última vez que veio. Não, mas tem que trazer ele. Eu sempre visito ele quando estou lá. Ele foi meu professor na escola também, depois a gente foi colega de vida acadêmica. Mas, total... o que eu aprendi com isso, né? Que o campinho ele te dá uma habilidade para o drible, para proteção, né? Para tudo ali, né? No caso. Pensar rápido. Mas não te dá essa dimensão do campo do futebol 11, né? No caso, de saber marcar uma posição, de ter, né? Então isso eu fui aprender depois na universidade, né? E inclusive
tive uma experiência muito legal quando o professor Fernando Gonzalez veio para Ijuí. Ele é especialista em metodologia do ensino dos esportes, né? No caso, então, o forte dele é esse campo aí, né? Para além de outras áreas que ele domina. Mas, em todo caso, teve um pós-graduação, eu assisti a aula com ele, metodologia, e ele assistia, eu dava aula de epistemologia da ciência também, né? E aí, o que aconteceu, né? Eu entendi com ele essa dimensão tática do futebol, né? Que a maioria do pessoal não sabe trabalhar dimensão tática, né, no caso, né, e o Bindé, assim, mesmo que ele não tivesse elementos para sustentar, certo, o que ele fazia era corretíssimo. Gurizada que vem jogar terça e quinta, e jogo no sábado ou no domingo, né, no caso. O que ele fazia? Botava a jogar. Não tinha que ficar driblando cone, trocando passe, chute a gol, não sei o quê. Tu só tem 2 encontros semanal, bota a jogar. Experiência coletiva, né, no caso, dentro do campo. Sim. O que a maioria, infelizmente, dos profissionais que têm escolinhas fazem? Eles reproduzem nos 2 encontros semanal o que eles teriam estando num time de futebol profissional 24 horas por dia. Então, daí fica aqueles últimos 15 minutos, larga a gurizada de jogar, é uma correria desesperada, porque o que eles mais vieram fazer ali foi jogar, mas o que eles menos fizeram foi jogar, né, no caso. E os pais, muitas vezes por ignorância, no sentido do não saber, né, no caso, sim, acham que é sério a escolinha que dribla cone, né, no caso, né, e não é verdade. Do ponto de vista, inclusive acadêmico, né, de estudos, mostram que a efetividade da aprendizagem em situação de jogo é muito maior jogando. Então fariam muito melhor botando as crianças jogar e interferindo no jogo, né, no caso, né? E isso o Bindé fazia sem ter, quem sabe, toda essa argumentação que eu estou fazendo aqui. Sim. Né? Mas o time era aquilo ali, bem postado. Bem postado, né? Ele entendia porque um cara, no meu caso, por exemplo, né, troca de posição, joga no meio. Olha só. Né? É muito legal isso. Né? Já, para a gente fazer alguns recortes na entrevista, senão eu me perco. Aí conclui em Santa Maria a educação física e vem para cá e já começa a filosofia. Isso aí foi bem interessante, assim, porque teve um professor em Santa Maria, até o professor Roque Moro, vou dar o nome dele, né? Roque Moro. É falecido já. Ele foi um caso transplantado de coração aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas aí ele deu azar que resolveu o problema de um câncer, deu o coração, fez transplante e acabou falecendo. Ele foi professor do professor Sidney Pitã da Silva também. Sim. E aí que gosta de filosofia e de futebol, que nem eu. Verdade. Esse é driblador, né? E aí o professor Roque Moro, ele fez indicações de literaturas durante o curso, inclusive por coincidência, porque o professor titular adoeceu e ele era um jovem professor, assim, estava fazendo especialização recém, assumiu uma cadeira de recreação e me indicou ler livros que não eram estritamente da educação física, que não eram técnicos, né? No caso, livros tipo Paulo Freire, Juan Morino Mosqueira, outros autores assim que eram do campo mais da reflexão filosófica no campo da educação, né? E eu peguei um gosto por aquilo, assim, e até vou te contar um... Passou mais para ti ou passava para tudo? Não, passou para todos, mas nem todos embarcaram, né, no caso, mas eu peguei gosto pela leitura. Depois que eu olhando para trás, eu já vi que eu tinha uma diferença com a leitura, né, assim, minha capacidade de leitura, porque eu de 15 para 16 anos, eu li todo o Novo Testamento, né? Eu passei um ano lendo o Novo Testamento, né? E eu assinava uma revista chamada O Recado, que era uma revista de problemas humanos cristãos, né? E lia toda a revista também de cabo a rabo e relia algumas partes, né? Então, isso já não era muito comum, né? Sim. Mas, assim, total, eu não tinha percepção, porque não me metia pelos outros, né? Mas lá em Santa Maria, nós tínhamos uma biblioteca, eu morei na casa estudante, né? O Céu 2, lá no campus, e tinha uma biblioteca, e lá não tinha muito o que fazer. Eu nem queria morar na cidade, meu irmão morava na cidade, mas eu não queria, eu queria morar no campus mesmo. E aí, então, eu começava a tirar livro daquela biblioteca, né? Aí o cara era voluntário, né? Um estudante de agronomia até, que era o que coordenava a biblioteca lá. Ele disse, que coisa interessante, o cara que mais tira livro aqui é um cara da educação física. Que do ponto de vista, né, assim... externo. O pessoal não entendia muito, né? Porque ele tinha aluno de tudo, que é curso, inclusive, de filosofia, né? Então eu já estava afundado na filosofia, assim, né? No caso, né?
E aí morei na casa estudante também com o Gervásio Paulos, que depois foi coordenador da Emater. Gervásio Paulos. Teve aqui, passou por aqui pela região, trabalhou em Chapeta. Isso, sim. Escreve às vezes na Zero Hora. Não me conhecia. Morou junto. Moramos junto, E aí ele foi presidente da casa, então ele fazia militância política no DCE, na época do Pimenta, né? Que o Paulo Pimenta está aí. Claro. E aí o pessoal dizia que eu era o mentor do Gervásio. pela leitura, né? Então, quando eu vim pra cá, eu nunca me esqueço, fui visitar um amigo meu, o Marcos Berno, o Manico, lá morava lá nos fundos do quartel, e ele já estava fazendo filosofia. Daí ele falou, daí eu disse, acho que é isso aí que eu quero fazer, cara, né? E daí não deu outra, né? Voltei pra cá, como eu tinha o diploma já, né? Então eu entrava como diplomado, entrei, daí e aí, nesse tempo também, durante as férias, eu dava aula de natação no Tiaraju, né? Eu e o Robson Andrade. Né? Nós fomos colegas de ensino médio no Ruizão, e durante as férias ele me convidava para dar aula, e daí quando ele voltou, eu me formei e ele se formou na URGS e eu em Santa Maria. E daí ele veio e me convidou para nós abrir uma academia em Ijuí, né? E eu neguei fogo, não, já tinha entrado na filosofia, não queria ir para a escola, né? Não queria trabalhar em academia. Certo. E aí, ele foi para casa bem desacorçado, passou um tempo, ele voltou de novo lá. Ele disse, Paulo, não aceito o teu não. Né? E eu não tinha dinheiro. Daí ele disse, não tem problema. Daí ficamos sócios até que entra em equilíbrio a receita, né? Daí tu vai pagando até que fique 50%. Né? Montaram. Daí eu aprendi em casa que era feio não trabalhar, né? Aí começamos a trabalhar junto, eu e ele. O pessoal fala mal de sociedade, mas nós, felizmente, 5 anos, assim, né? Trabalhamos, se damos super bem. Se entenderam. E aí, daí trabalhei na academia e de noite eu fazia filosofia. Já tinha outras academias? Era alguma tinha academia coisa? Movimento. Mas assim, mas ela tipo abria meio de tarde, assim, coisa, né? Nós abria às 6 da manhã e fechava às 10 da noite, né? E tinha todo um sistema de acompanhamento, médico, nutricionista. Então já era assim, acho que a primeira academia que tinha uma pegada. Como chamava? Corpus Academia. A Corpus, a famosa Corpus Academia. Depois nós vendemos. Sim, né? Depois claro. eu comprei a parte do Robson e depois vendia a minha parte também, porque eu já estava. Daí fui chamado no estado, né? Trabalhei lá na Chico Mendes. Na educação física? Na educação física. Na educação física. E na universidade, sim. Eu fiz a formatura de gabinete, até anteciparam a minha formatura, para mim começar a dar aula. Porque daí o professor, o Ebech, o Paulo Schneider, o Garcia, todos, precisamos de professor para introdução à filosofia, introdução à lógica, introdução à sociologia, EPB. Então peguei todas essas disciplinas de formação humanística. Daí não tinha. Aí teve um tempo que eu conciliava, né? Eu dava aula de aeróbica na academia, ia para a escola Chico Mendes dar aula para as crianças e de noite dava filosofia. E tudo de bicicleta ainda, né? Fazendo de bicicleta. E a história da bicicleta foi porque eu tinha uma moto na época da academia e aí eu queria vender para comprar um Fuca, na época do inverno, para ir para aula. Né? E aí veio o sonho de ter um Fusquinha, cara. Veio um cara comprar a moto e queria olhar a moto com a estoca, dar uma volta e gostou da moto e nunca mais voltou. Me levou a moto. Tá brincando. Assim, roubou a moto, ficou com a moto. Daí, o que eu ia fazer, né? Daí tinha uma aluna que tinha uma Caloi 10 no porão da casa, que não usava. Aí comprei a Caloi 10 dela, por uns trocos. Cara, nem lembro quem era essa mulher. Só lembro que fui na casa dela lá buscar a bicicleta. E desde ali não parei mais de andar de bicicleta. Fiz todo o curso de filosofia de bicicleta. Daí, né, no caso. Na sede ainda, o curso? Não, parte na sede e parte no campus. Quando começaram a asfaltar... Com uma Caloi 10? Eu tinha que levantar ela. Naquela pedreira que botaram lá para quando fizeram o asfalto, né? Às vezes eu levantava ela. O pneuzinho. Porque essa com... não, esses com pneus... que veio hoje, não. Mas essa não tem troca de marcha? Tem 4 marchas. 4? Essa aqui é 76, acho que é 73, uma coisa assim. Uma Monarch. Mas é uma pesadona, é pesada. Mas na época depois eu tinha uma Geric, também, uma alemã daquelas. Sim. Tive vários, assim, que... Não, mas boa parte delas eu fui ficando também, né? Hoje tem um arsenal de bicicleta. Guardou? Algumas eu guardei, outras não. Outras me roubaram. Então, eu tinha uma Philips, que era inglesa, né? Comprei na Casa Eloy, né? O senhor da Casa Eloy, lá, ele ficou com essa bicicleta 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. Daí ele botou à venda. Daí ele disse, acho que o cara não vem mais buscar. O cliente!
Consertou. Paguei R$60, cara. Comprou selim de couro ainda. O primeiro cara que eu encontrei na rua foi o Larry, o Bola. Sim. E daí o Larry, mas me bateu o olho, uma Philips, né? Conhecia até isso. Daí ele disse, uma Philips, essas bicicletas o Brasil não importava da Inglaterra para os Correios e para o Exército, não sei o que, né? Tá, tudo. E montado pela Casa Ipanema, não sei o que, lá, Casa de Porto Alegre, lá que montava as bicicletas, né? Era aqueles freios de vareta na frente. Sim. E me roubaram essa bicicleta depois, né? Roubaram aquela e essa aqui junto, roubaram as duas. Mas essa aqui eu consegui de volta, daí aquela não. Devia ter doado para o museu, né? Tinha mais de 100 anos. Minha mãe, quando ia se desfazendo das coisas no porão, incluiu a nossa Olé 70, né? Uma Monarch com a marca da Copa de 70, que era uma bicicleta feminina, não tinha o varão. Sim. Então, essa aqui é feminina também. Cara, eu adorava. Pequeno já podia andar nela, né? Sim. Nem falei pra ela essa coisa toda, pra ela não se chatear, né? Mas ela vendeu junto com colchão e guarda-roupa, uma Olé 70, lembra dela? Umas vermelhas, assim, coisa linda. Bom, aí... Daí eu acabei fazendo a filosofia e começou um pós em filosofia política, né? Que foi um curso, fez um diferencial na minha vida, assim, muito. Eu sou especialista em filosofia política, né? Nesse pós... Sim, eu vi isso. Daí começou um ano antes de eu me formar, mas como eu já tinha o diploma de educação física, eu podia entrar no pós. Tá. Então, o último ano de filosofia, eu fiz o último ano de filosofia e o primeiro ano do pós de filosofia política. E veio os professores da URGS, da USP, assim, nossa, era só bam. Cara. E na época, os nossos professores aqui, o Cláudio Garcia, o Paulo Schneider, o Thielê, tudo, eles estavam fazendo seus cursos fora, então traziam seus professores, né? Então, foi um curso, assim, muito bom. E aí, então, eu terminei um ano a graduação e no outro ano a especialização. Daí já estava comecei a dar aula na Unigênia. Isso é fim de 80? É fim de 80, início de 90. Então, esses anos 80, nossa, para mim foi muito legal. Fora toda a minha história da militância, daí é outro departamento. Mas eu pergunto pelo seguinte, eu vou chamar de um hobby, porque não é mania nem nada. Eu vejo assim, vamos lá, agora mesmo estava olhando essa série, parei de olhar, não aguentei, de Tensão Justiça. Que está passando. Não sei se é de olhar séries e filmes. Eu olho só quando a minha filha me obriga. Assim. Mas é isso. Né? E a guria, ela até tinha anotado o nome dela aqui. Ela... é um troço assim genial que ela consegue fazer em 2 temporadas. Uma série brasileira. E aí eu me interessei, mas eu quero ver quem é que pensou isso aqui. Aí eu vou atrás, né? Vou ver o que essa guria já fez na vida. Assim como eu pego um artista antigo lá, o Clint Eastwood. Né? Outro dia faleceu o Antero Greco, aquele jornalista lá da ESPN. Putz, tu vai ver a caminhada do cara, porque tu acha que era a ESPN. Não, esse cara bateu máquina no Estadão de São Paulo, grameou, como dizem, né? Então me interessa. E eu fui ver, 85 educação física, 89 filosofia, 90, aí faz a especialização. Então, anos de ebulição. Nossa, né? Foi fantástico. Assim, eu confesso que vivi, como diz o livro do Pablo Neruda, né? Nesse período ali. Confesso que vivi. E aí, daí eu já comecei a trabalhar na Unijuí, na disciplinas de introdução à filosofia, introdução à lógica, EPB. EPB trabalhei junto com o professor Argimiro Brum, né? Foi uma experiência fantástica, assim. E aí, na sequência, abri o curso de educação física na Unijuí. E daí eu fui chamado para educação física para dar as disciplinas da área de humanidades. Mas também acabei trabalhando em disciplinas técnicas, como ginástica 13, coisa, né? Porque eu estudei muito treinamento esportivo, né? Então, por isso que eu treinava o clube dos corredores. Não chocava na tua cabeça isso? Não. Para mim foi muito tranquilo. Conseguia... E porque toda essa capacidade de leitura que eu tinha, assim, que desenvolvi, eu fazia isso... Por exemplo, eu sempre conto, né? Quando eu fui fazer a disciplina de treinamento esportivo, que era o forte da UFSM, né? Eu já tinha lido 2 vezes o Tubino, né? De cabo a rabo, que era um livro que era referência do treinamento esportivo. Então, o pessoal penava ali para passar na disciplina, minhas notas eram notas de escola de samba, assim, né? 9,8, 9,9, né? Porque eu tinha estudado muito isso já, né? Então, por isso que eu também treinava o Clube dos Corredores de Gi. Quando eu tinha academia, eu emprestava academia, eu e o Robson emprestava academia para eles fazerem a parte de musculação lá. E eu fazia as prescrições de treinos para eles, né? De corrida. Né? Porque eu corria maratona.
Em dia 21 de abril de 1985, o dia que morreu Tancredo Neves, eu corri a maratona de Porto Alegre. Foi a segunda maratona, acho que foi, de Porto Alegre. E... Sim, teve de novo há pouco. É. E eu olha só, conheci depois agora vai fugir o nome dele, que foi meu aluno lá em Santa Rosa, que tirou o 7º lugar naquele ano, depois ganhou várias maratonas, foi morar na Espanha, inclusive tudo. Ele fica indignado com os prêmios hoje, né? O prêmio na época nem se compara, ganhar um carro zero, né? Então e aí eu lembro que eu estava contando fim de semana passado para os meus sobrinhos, né? Porque quando eu corri a maratona, os 42, fiz em 2 horas e 59 minutos, fiquei em 58, 59 por ali, classificação, e fui para Santa Maria de volta, né? Não tinha terminado o curso, então no estágio, daí morreu o Tancredo, aí eu dormi da tarde até o outro dia, assim, né? Do cansaço, durante a maratona eu perdi 4 quilos, né? Os 42. E aí, no outro fim de semana eu vim embora de carona, 4 anos de Santa Maria, os 4 anos de carona, por isso que até hoje eu dou carona para todo mundo, vou juntando caroneiro na estrada. Não tinha grana de casa? E daí era tão não apertado daí assim, ou era aquela coisa não, da era opção? e era a ideia também de a gente sabia que isso eu ensinei para meus filhos também, se tu não colabora com dinheiro, pelo menos não gaste, né? No caso, tu não tem dinheiro para aportar em casa, mas também não gasta, livra teus pais. Fala isso para eles? Sim, porque eu sabia que o meu pai e minha mãe, o que custava para eles, e eles não iam negar se eu pedisse dinheiro, mas eu sabia o quanto custava para eles aquilo, né? Então eu e meu irmão faziam um franciscanismo, né? De sair o mais barato possível. E era uma época que ainda dava para pegar uma Sim, carona. 4 anos de carona, né? E daí eu vim de carona até Cruz Alta, no fim de semana depois da maratona, e não conseguia carona, naquele trevo lá embaixo, né? Daí caminhei até o de cima, não consegui. Daí até o da saída, não consegui. De Cruz Alta ali, sim, né? Sim. E daí eu pensei, mas eu corri 42 quilômetros, né? O que me custa caminhar 40, né? E larguei a pé de Cruz Alta para cá. E para casa. Daí andei uns 12 quilômetros, acho. Daí chegou uns caminhoneiros, pararam para bater pneu e daí me esperaram. Tava em 2, né? Viram que... E daí, porque eu só levantava a plaquinha, assim, né? E Juí, né? Botava. E aí eles pararam e me trouxeram. Né? Senão ia amanhecer caminhando. E devia ser um risco. O que pesava? Não, né? eu peso mesmo, eu tenho o mesmo peso desde os 20 anos. Sério? Sim, a minha roupa do quartel ainda serve. 70 e... Não, eu tenho 68 quilos. 68 67, 68, né? 1,73 m. Então eu mantenho o mesmo peso sempre. Né? Do quartel? E eu fiz NPUR, né, em Santa Maria, né? Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. Estagiei em Bagé. Bagé até eu joguei para a seleção do quartel lá e treinamos contra o Guarani. Pô, o Guarani de Bagé. Né? Viveu lá naquela região, cara. Eu e a pouco ia dizer, se não chocava, né? Dar uma disciplina mais técnica e ao mesmo tempo lecionar porque disciplina tu de faz filosofia. Isso te dá também, assim, porque o aluno da educação física, ele tem uma coisa muito vinculada à ideia de que o professor é tipo nós, ele é igual a nós, ele gosta de esporte, porque toda a dimensão crítica da educação física foi confundida como se fosse contra o esporte, né? Não, é contra a absolutização do esporte como única referência, e inclusive com caráter seletivo, né? A educação física é para todos, não é para alguns que vão dar para o esporte, né? No caso, né? Então essa era a nossa briga, mas muitos nos viam como inimigos do esporte, né? Então quando eles percebem que tu tem um pé no esporte, eu nunca me esqueço, eu e o Carlão trabalhamos uma disciplina de natação junto, né? E aí nós, no final, desafiamos os alunos nadar, eu e ele, contra todos os alunos. Quem fazia mais percurso. Somando todos os percursos deles e todos os percursos meu e do Carlão. E aí eles se impressionaram, né? Eles disseram, pô, professor... Mas isso aqui não está batendo. Então é muito legal isso, assim, né? Eu faço... Não sei se vai valer a mesma comparação, mas... A ideia, né, eu entro no jornalismo e vou para o esportivo também. Sim. E aí ficava aquela ideia do alienado, né? Sim. E aí eu fazendo um jogo na Baixada, contei há pouco para o Thiago, eu olhava no pavilhão, sentado o Paulo Schneider, me dava tipo de um alívio, assim, né? Olhava mais para cima, o Argemirão. Mas tu nunca viu lá, né? Não. Não ia? Não, nunca fui. Essa aí é uma coisa muito interessante, a minha dimensão com o futebol, né? Porque eu, desde que de piada... Tem essa ideia do... Desde guri eu adorava jogar futebol. Aí meu pai nunca deu dinheiro para entrar no estádio, mas nós pulávamos o muro, né? Fazia um esquema e pulava o muro. Lá no Camelódromo? Ali, daí uns corriam para cá, outros para lá. Às vezes não dava certo. Eles pulavam e tinha que despular, porque o cara vinha com a borracha vinha. Aí...
Quando que eu pulava o muro? Quando vinha a dupla Grenal, né? Daí eu pulava o muro, eu ficava uns 10, 15 minutos olhando o jogo. E voltava embora. Para fazer o quê? Jogar bola. Então, nem que fosse sozinho. Né? Então eu nunca gostei de olhar futebol. Tá brincando? Nunca fui no estádio, né, no caso. Eu tenho inveja, assim, porque eu quero jogar, né, no caso. Né? Então, eu tenho a vontade de jogar, mas não de ficar olhando, não. Assim, o universo até eu brinco, né? Que, esse universo da sensibilidade eu curto fazer, mas não curto apreciar, assim. Um pouco disse, não olha filme, não é da série, então não olha jogo, olha noticiário. Eu passei muitos anos sem televisão, né? Porque Santa Maria não tinha televisão, né? No caso, né? E aí depois voltei para casa, também não tinha televisão. Então eu não consigo imaginar em que momento eu vou casar a televisão com a minha vida. Assim, então né? Leitura. E aí do futebol, então assistir o jogo, para mim não. Uma vez eu sempre conto essa história, né? Eu estava no aeroporto em São Paulo e vi uma junção de pessoas na frente da televisão, né? Sim. Era Barcelona e Real Madrid. Daí, era o jogo, né? E aí eu fui lá, olhei uns 5 minutos e peguei meu livro e me fui para o outro lado, né? Eu não consigo. E outra coisa do futebol que é interessante é que o pessoal pergunta, tu torce para que time, né? Eu ia perguntar agora. Daí eu disse, eu torci para o Inter até 79. Né? O Inter foi tricampeão invicto, né? E aí 80. Me desgostei. De 80, olha só, jogava no Gaúcho, né? Mas não torci mais para ninguém. E eu brinco que eu sofri ainda quando o Inter perdia quando meu pai era vivo. Meu pai faleceu em 96, que era colorado. E daí eu sofria por ele, assim, né? No caso, né? Depois que ele faleceu, eu não tinha mais motivo nenhum de sofrer por nada. Então, as Copas do Mundo, tudo, eu nunca assisti nada. Não? Não, nada. Mas sem forçar, sem forçar. Não, o dia que o Inter jogou o final do Mundial, eu estava pedalando lá no Barreiro, estava de bicicleta lá no Barreiro. E não vai me encontrar em casa olhando o jogo, né? Aposentadoria não vai ter o tempo ocupado com TV. Não, com TV até pode ser, né? Com filmes, né? Documentários, coisa assim, né? No caso. Tá, mas então vamos falar de uma parte aqui que eu não posso deixar também passar e que ocupa teu tempo, né? E eu acho que tem assim um espaço grande na tua vida, que é o PA Biru. PA Biru não pode ficar fora, né? Temos ensaio amanhã. Ensaio amanhã. Quais são os rumos, me perguntei. Eu falei com o Vander Olson de manhã, que eu sou amigo. O Vander é a nossa conquista para o PA Biru. Pois eu disse. Contratamos ele. Contratado, né? Ele me dizia, fala com ele dos rumos, qual é a ideia? Tem apresentação programada. Colocaram uma guria, finalmente. Isso, mas não é assim, porque não tinha guria por alguma opção. Não, era porque na época, a história do Pebiru, contando bem rápido assim, né? No caso, posso contar rapidamente, né? Que foi o professor João Frantz, que hoje é meu parceiro de ciclismo, bicicleteada, né? Sim. E ele era coordenador do ciclo básico na Unijuí, né? Na área de humanidades, a formação geral humanística. E eles estavam discutindo as missões, né? Aqui, toda a questão dos jesuítas e coisa. E eles queriam fazer um evento que fosse trabalhar um documentário sobre a Terra Sem Males, aquele documentário que existe no YouTube, né? Sim. Muito bom. E paralelo, um show musical, tipo, com o Pedro Hortaz, queriam trazer, né? Daí consultaram a família Hortaz lá, o valor era exorbitante para eles, né? Não tinha dinheiro para pagar aquilo. Daí falaram assim, mas o Paulo tem se dedicado ao violão e gosta de Noel Guarani, todos missioneiros, Pedro Hortaz, Senair, coisa aí, não daria para ele ver, né? Fazer uma apresentação, fazer uma discussão sobre a questão das missões. Aí ele me contatou, né? Daí eu pensei, eu sou entrei nessa dimensão do tocar há pouco tempo, uns 10, 15 anos, acho, né, no caso. Hoje eu tenho aula de violão, e continuo fazendo aula, né? E sempre flertei com o violão, mas nunca encarava, né? Daí, uma hora eu me dei uma chance e vamos lá. No primeiro dia de aula, né, que era o Vinícius Ribas ali, né? Sim. Cheguei pro Vinícius e disse assim, duvido que tu me ensina. Aí ele encarou a bronca. Para ele saber com quem ele ia lidar ali. Aí eu aprendi. Não acreditava? Tu não acreditava que ia aprender eu já estava assim meio, porque nunca encarei mesmo o processo, né?
E era muito tímido para enfrentar uma situação, né, de Certo. criança. Aham. Aí, em total, daí peguei, conversei com o Jair, conversei com o Gato, conversei com o Paulo Schneider, né? E aí nós, mano, o que vocês acham nós encarar essa bronca aí, né? De fazer alguma coisa em relação à música missioneira, coisa, né? Nós, vamos lá, vamos, né? Tem alguma ideia, coisa, né? Daí marcamos uma reunião na casa do Paulo Schneider, que era o nosso QG, né? Tinha 1000 instrumentos lá e sabe tudo de música. A pessoa que eu conheço que mais sabia de música era o Paulo Schneider, disparado, né? E aí... De música e de... Aí o nós estava lá e o Gato disse assim, mas eu tenho um colega, o Gerson Tunes, né? Que é acordeonista, acho que ele vai gostar desse troço aqui, né? E o Gerson Tunes, não sei se sabe, ele tocou com o Senai Maiká, né? Quando era guri, tem uma foto dele, uma apresentação até, que tá ele, um gurizão ali com a gaita do lado do Senai. E é um ótimo acordeonista, né? Aí ele topou. E aí fiquei com... o grupo não tinha nome, né? Daí a gente fez a primeira apresentação, a gente fez, e também fez uma coisa que... Para ver que assim como é legal, né, Luiz, essa coisa assim de que às vezes tu acha que não tem espaço para algum tipo de coisa, né? A nossa surpresa foi, né, a acolhida que o grupo teve. Então a gente fez uma apresentação, começando com esse documentário. Eu preparei um texto, estudei muito sobre as missões, sobre, né, toda essa dimensão do missioneirismo, coisa, a questão indígena, né, no caso, né? Me preparei com isso tudo e fizemos uma seleção musical rigorosa, assim, e fomos tão, não sei se chegou a ver, né, a apresentação, claro que intercalado com texto, né? Aí tu pensa assim, até hoje a nossa dimensão assim, nós não somos performáticos, né? Não somos exímios músicos, assim, né? Claro, tem o Jair, tem o Gerson, né? O Gato, que canta muito bem, coisa. Agora a Cristina está fazendo parte, também canta bem, né? Mas não é esse o nosso forte, né? O nosso forte é a proposta. Então a ideia foi, daí uma conversa lá na casa do Schneider, ele falou desse caminho do Peabiru, né? Coisa e tal. Nós não tinha nome o grupo, né? Aí, olha, tá aí o nome, né? Peabiru. Daí eu sugeri, né? Ele falou do caminho do Peabiru, e eu disse, Peabiru podia ser uma... E aí ficou o nome, né? Daí só que a pandemia nos quebrou as pernas, né? Porque a gente apresentou, né? A gente foi para Santa Rosa, São Luís Gonzaga, fomos para Chapecó, fomos, né? Chapecó até a gente teve um elogio dos melhores, assim, um músico lá, Ireno Berticelli, que é professor de filosofia também. Ele disse que quando nós terminamos, que tinha toda essa reflexão filosófica junto à música, né? Daí ele disse assim, cara, essa é a universidade que eu sonhava e achava que não era possível, né? Juntar a dimensão estética com a arte, com a filosofia, né? Então foi muito legal. Mas aí veio a pandemia e nos quebrou. E quando veio a pandemia, a gente já estava com uma perspectiva de fazer um outro... que a nossa ideia é ter temas, né? Então, já posso anunciar que o tema é mulheres, né? No caso, a questão da mulher, a temática feminina, né? No caso, né? Então, a gente está construindo um repertório, fazendo uns ensaios, né? No caso, e vai trabalhar com essa dimensão agora. Então, acho que o segundo semestre a gente já vai ter alguma coisa para apresentar. Né? Duas rapidinhas aí para ilustrar. Eu vi os TAPs se apresentarem no CAP nos anos 80, e daí quando eu vejo vocês... Digo, mas eu já vi coisa parecida, né? E o meu pai aparece um dia com um disco dos Taps, o pai não era gaúcho, então a gente não convivia com a música, a galponeira, eu não gostava, eu também, daí não... Mas os Taps apareceram lá em casa. Era diferenciado. E a segunda, do colega Cláudio Bueira Garcia. O Cláudio Garcia, eu fui aluno dele na graduação, né? Filosofia política e filosofia da linguagem, né? E aí comecei a estudar Hannah Arendt com ele. Ele fez a primeira dissertação sobre Hannah Arendt aqui no Brasil, né? A primeira é a dele. Na URGS. E aí... e o Cláudio, né, que é autor do Pedro Guará, entre outras 1000 músicas, Janaíta, né? E aí ele me convidou para ser monitor da disciplina dele, né, no caso, né? E depois, logo em seguida que eu comecei a dar aula, depois no pós-graduação nós nos encontramos e trabalhamos mais de 10 anos juntos, uma disciplina que é linguagem, educação e política, coisa assim, né? Tem 10 anos trabalhamos juntos, mas foi muito legal. E a segunda o meu pai, quando tinha questões existenciais, assim, no fim da vida, ele me dizia, me chame o Schneider. Ele queria que o Schneider e o Dinart, ele achava que eles tinham as respostas para ele, né? Preciso falar com o Dino. Me chame o Schneider. Pai,
Aí um dia encontrei o Belato e ele disse, fale para o seu pai que o problema vai cair no colo da gurizada e eles vão resolver. Tinha preocupações com natureza, com Amazônia, e ficava vendo aqueles noticiários e queria respostas. E ele entendia também, porque Paulo Schneider vinha, eles tocavam juntos ali, o pai no violoncelo, o Schneider, tinha os quartetos deles, e aí o Paulo Schneider vinha lá em casa. E aí terminava o assunto com o pai e ele ia para os chás e para as flores, ele conhecia dava tudo. Aula de... Sabia tudo, ia falar com a mãe sobre isso. E aí o assunto que caísse, né? Foi uma perda para vocês. Eu aprendi com todos aí, com o Belato, com o Schneider, com o Cláudio, todos assim foram Tchê, né, no caso, assim, né? Sim. E de cada um algumas coisas, mas uma coisa do Schneider que eu acho que assim que é muito legal, que é a capacidade de conversar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto, né, no caso, assim, né, de não querer puxar o assunto pro teu lado, né, no caso, né? Se eu vou conversar com o Luiz que gosta de esporte, eu vou falar de esporte com ele, né? Não precisa ficar dando aula de filosofia, né, no caso, né, Então, eu acho isso muito legal, essa capacidade essa iniciativa, assim, né, de ver por onde que tu engata uma conversa com alguém que possa ter um diálogo dos dois lados, né? Isso eu acho fantástico, né? E num período que eu costumo dizer assim, que as pessoas têm muita certeza, né? Então, hoje ninguém fala... A disposição para o diálogo está muito pequena, né, no caso, né? Na filosofia, a gente faz uma distinção, principalmente a partir de Hegel, entre verdade e certeza, né? Verdade e certeza. Verdade é uma busca constante, né? Certeza é o fechamento de uma questão, né, no caso, né? Então as pessoas estão muito cheias de certezas, né? E pouco dispostas a buscarem verdade, né, no caso, né? Então acho que esse tem sido um elemento assim difícil, né? E a filosofia, quanto à ciência, né, também passam por dificuldades, porque a gente vive um período de lacração, né? E nem a filosofia nem a ciência lacra. Então, a discussão sobre a complexidade dos fenômenos, né, é raro as pessoas que estão dispostas a uma conversa, né? Eu não participo de redes sociais, né, no caso, né? Mas se eu participasse, eu sempre digo assim, inspirado principalmente no Gadamer, né, que é um filósofo alemão, que é a ideia assim, né, de que se alguém viesse com alguma afirmação na rede social, a primeira coisa que eu escreveria assim: tu tá afim de conversar sobre isso? Antes, eu não me posicionaria sobre aquilo antes de ouvir a disposição de conversa. Se a pessoa está afim de conversar sobre aquilo, eu sou parceiro. Mas se a pessoa só quer lacrar, só quer afirmar suas convicções, estou fora, né? Não fica perdendo tempo, né, com isso, né? Então, acho que essa indisposição para o diálogo, né, no caso, é um mal do nosso tempo. Assim, no caso, mas essa tua afirmação legal, eu só não sei, os guris podem ajudar, se ia ter algum retorno para quem só quer lacrar, ou só quer o filho do Juca Kfouri outro dia se passou, acho que se irritou tanto que botou, processa quem te alfabetizou. Não tinha mais o que dizer, ele tentava conversar. Paulo Scherer tenta conversar no Facebook, eu acompanho. Quem? Paulo Scherer. Paulo Scherer. Paulo Scherer tenta conversar. Né? E argumenta, e vai de novo. Se o Sidney fazer isso, o Sidney estava adoecendo com isso, né? Mas eu te ouvi dizendo, daí indo no conjunto maior, né, da educação de um modo geral, continua sendo um projeto a longo prazo. Sim. Então, puxando para esse mundo contemporâneo aqui, o pós-moderno, como é que vocês chamam? A minha tese foi em torno disso. O que vem, né, por aí? Nós vamos conseguir dialogar nas... Eu não sei, né? Não tenho muito otimismo assim, em relação a isso, mas por outro lado, por se vincular à educação, a gente não tem o direito de ser pessimista, né, no caso, né? Porque a educação é exatamente uma aposta, né, no caso, né, uma aposta que é possível encontrar saídas, né? E do ponto de vista político, eu sempre repito a Hannah Arendt, né? Que ela diz assim: a gente só poderia cair num pessimismo se não tivesse mais o lugar da fala, né? Se o espaço da fala tivesse interrompido, que é um risco. Quando não houver mais diálogo, aí é pau e pedra. Então, porque para Hannah Arendt, onde começa a violência, terminou a política, né? A política é o espaço da conversa, do diálogo, da linguagem, né, no caso, né? Foi
o avanço que nós fizemos enquanto humanidade foi isso, né? Foi a linguagem, né? A capacidade de construir essa normatividade que eu falava antes, do ponto de vista dos acordos, né? E acordo, né? Eu lembro do Gadamer, né? Não é a anulação do indivíduo, né? No caso, mas é pôr-se de acordo acerca de algo, né? No caso, que é o mínimo, que tem aquele referencial que permite a convivência, né? No caso, então, inclusive a convivência, por isso que eu estava falando dessa coisa que a gente falava lá no início, né? Da solidariedade, assim. Os gregos, eles tinham uma noção, o Aristóteles que desenvolve isso muito bem, né? Que a polis, né? A polis, a cidade, ela só existe porque existe a filia. Filia é a amizade, é o comprometimento com o outro, né, no caso, né? Então, mesmo que a gente esteja discutindo, quebrando o pau aqui, nós dois queremos o bem da polis. Tá. Enquanto isso existir, tá ok, né, no caso. Mas quando alguém coloca uma posição de excludência, eu estou certo e você está errado, você tem que ser excluído da polis, aí terminou a política, né, no caso, né? Por isso que assim, eu estou me cobrando há muito tempo para escrever sobre isso, né? Não escrevi ainda, mas posso elaborar rapidamente aqui, né? Essa ideia assim de que eu já vi vários adesivos, né? E aí não partidarizo, eu coloco, qualquer um pode cair nesse pecado, né? Por meu gosto, assim, né? Que é a ideia assim, tipo, meu partido é o Brasil, meu partido é o Rio Grande do Sul, meu partido é Ijuí, né? No caso, né? Por que isso é problemático do ponto de vista da democracia, né? No caso, né? Porque partido é parte. É uma visão acerca de uma totalidade. Então, vamos pegar o Brasil, né? Eu tenho uma visão acerca do Brasil, né, no caso. Mas não significa que quem tem outra visão está errado e tem que ser eliminado. Lembra na ditadura? Brasil, ame-o ou deixe-o. Por quê? Porque só tinha uma forma de amar o Brasil, que era seguir os preceitos do governo de plantão, aceitando o que tinha. Então, não tinha lugar para uma outra parte, né, no caso. Né, então, isso é avesso à democracia. A democracia é onde exatamente as partes, ninguém é dono da verdade. O Castoriadis vai dizer, se alguém é dono da verdade, que esse alguém assuma o poder e para de falar em democracia. Democracia é exatamente porque ninguém é dono da verdade, né, no caso. Né? Isso o Lessing, né, um filósofo que a Hannah Arendt discute do século XVIII, ele dizia, né, que se existe a verdade, deixa para os deuses, nós vamos continuar conversando. Nós temos que continuar conversando, como se a verdade não é possível ser dada para nós como totalidade. Então, acho que esse é o aprendizado assim, que pode nos dar alguma esperança. Né? Então, por isso que eu não tenho problema com posições políticas diversas, eu tenho problema com a negação da política. Né? Aí o Maquiavel diz, a política não nos leva ao paraíso, mas a ausência de política já é o inferno. Então, vamos segurar as condições para que exista política. Eu lembro quando houve o ataque às Torres Gêmeas, né? Daí o pessoal dizia, mas vamos dar o endereço do Congresso para eles, né? No caso, né? E eu perguntava para os alunos assim, talvez vão destruir o Congresso, vão botar o quê no lugar? Podemos gostar ou não do Congresso, mas o Congresso ainda é a manutenção de uma perspectiva de construção do poder democrático, né? No caso. Pode ter uma configuração que a gente não seja simpático, mas é uma expressão disso. É a nossa cara, é a forma que a sociedade se expressa através do voto, né? Então, a democracia é essa possibilidade de continuar errando, né, no caso, né, de poder errando, acertando, né, no caso, né. Então, por isso que a Hannah Arendt é tão impactante do ponto de vista político, porque ela diz assim, a política não tem um fim. A política é o processo de conviver juntos, né, diferentes conviverem juntos. E não inventaram nada melhor. E não conseguiram inventar nada. Então, por isso que é aquela história, né, do Churchill, né, de que democracia é o melhor dos regimes, pior dos regimes, com exceção de todos os outros, né, no caso. Né, então, é uma... Mas o problema é que as pessoas acham que esse processo vai resolver todo da sua vida, né? Isso não vai acontecer, né? Nós não vamos construir o paraíso na Terra, né? Então é um campo de divergências, de busca de equilíbrios, né, no caso, né? Então acho que esse esforço de conviver com a precariedade das verdades, com a precariedade da condição humana é um aprendizado, assim, né? Então não dá para criar ilusões, né, no caso que aí a frustração é tão grande que a grande chance é você negar em bloco tudo, né, no caso, né? O professor falou há pouco que dá o recado para os filhos, né? Tem quantos filhos? Tenho um filho e uma filha, uma filha e um filho. Tem um casal. Então vamos lá. Eles têm celular, né? Sim. Tá, e essa conversa daí, quando eles eram menores, que já devem ter o quê? 29 e 27. Tá.
Porque assim, ó, vou lhe dizer, veio aqui o McQueen, ex-goleiro do Ajax, da Academia Jovem. Sim. A família tá ralada. Acabou. Desde que inventaram essa coisa de celular, ele tem um que é dos antigos. Sim. Pessoal muito preocupado. Aonde tu vai, alguém falando sobre isso. Ajuda a compreender ou dá um caminho. O problema do não ter celular, como é o meu caso, assim, né? Esse tempo eu fui dar aula em Balsas, no Maranhão, né? Daí na ida eu li um livro e na volta reli o mesmo livro, né? E se eu tivesse celular, não tinha lido nenhum capítulo, né? Tá. Grande chance de ficar boa parte do tempo com bobagem, né? No caso, né? De encheção de linguiça, com coisas que não... Então, não, eu sinceramente, assim, não tenho... Eu disse tem bens que são escassos. Um tem, outro quer ter, né? No caso, né? Eu fico feliz que as pessoas fiquem felizes em tendo o melhor celular do mundo, né? Tá. Mas eu não tenho a menor inveja disso, né? Vivo muito bem sem, né? E então, para mim é uma morte do tempo, assim, né? O tempo que as pessoas passam na frente das telas, né? É uma morte do tempo, assim, né? Então, acho que isso é algo que possa dificultar cada vez mais a relação, né? E a gente já está tendo isso com as novas gerações. A minha preocupação é com os jovens, né, no caso, né, que vão se tornando incapazes de uma relação do olho no olho, né, de uma conversa, de uma entrega, né. Eu até olho para ver, um dia eu voltando de Santa Rosa, né, e passei num bar assim, né, e vi as pessoas na frente do bar, estão ali, tudo afundado no celular, né. Daí o pessoal, cara, eu ficava sozinho no bar tomando cerveja, sozinho, sem nada, e não tinha. Então, o tempo do pensamento, né, em que você pensa à toa, que você, né, viaja, né, não tem mais esse tempo. Né? Esse tempo está preenchido. A todo momento você tem alguma coisa que você está perdendo ali. Agora passei mesmo no instituto, a mulher lá deitada, ela fazendo um troço no cabelo, está com o celular aqui assim. Né? A impressão de que a gente está perdendo alguma coisa. E aí as crianças para a escola, por exemplo, começam a se tornar... Eu tenho lido muito sobre isso, né? No caso, né? Então as crianças elas vão perdendo a capacidade de concentração. E a capacidade de concentração foi um diferencial para a espécie humana. Por exemplo, um passarinho, né? Se você cuidar uma ave, ela está todo o tempo se cuidando para não ser comida viva, né? Não tem algum predador, alguma coisa, né? Nós podemos nos concentrar num livro e esquecer o mundo. Isso foi uma conquista fantástica. Não tem outra espécie que consegue ter esse grau que nós conseguimos de concentração. E é isso que deu o salto na humanidade, né? A capacidade de desenvolvimento da ciência, né? E hoje essa capacidade de concentração está se perdendo. Nós estamos faiscados, né, por várias demandas. Né, Então eu pergunto hoje para os alunos assim, vocês conseguem ler um livro? Professor, sinceramente não dá mais para ler um livro. Né? No máximo um artigo, né, no caso. Né, resumo. Às vezes o resumo. Né, então, isso é doído. É doído. É eu que botei minha vida na leitura, né, na crença de que isso possa ser alguma coisa significativa. Né, eu vejo que eu, inclusive, vinculava, você falava antes, né, como eu fui um corredor de fundo, corri maratona, 42 quilômetros, eu tinha também uma perspectiva na leitura de não desistir. Um livro que tu tá apanhando um monte, assim, mas vou até o fim. Era como uma maratona, assim, né, posso não entender nada, né, mas depois eu aprendi com o Webesh até que, às vezes, se não aprender nada é relativo, porque quando tu lê uma outra coisa, tu faz uma relação daí. Então é uma rede que vai se construindo, né? Até ele usava essa imagem da rede que cada vez tu vai pegando os peixes mais pequenos que os outros não pegam, né? No caso, né? Então a leitura vai refinando a tua rede de captação da realidade, né? No caso. Então acho que isso é uma troço que está se perdendo, assim, né? Essa sensibilidade para as questões, né? Então acho que isso é um prejuízo, assim, que eu não sei se é reversível, né? A minha expectativa está sendo assim no sentido de proposições de desintoxicar, né, das telas, né? Então hoje tem proposições de turismo, por exemplo, que tu vai e tu sabe que lá não vai ter sinal de nada, tu vai ficar fora vai desligado. Para as crianças, né, até o campo da educação física pode ser muito importante aí, de fazer proposições, né, de criação de espaço em que as crianças possam ter um tipo de ocupação, né, seja com atividades esportivas, artísticas, né, no caso, mas que possa se envolver com a materialidade do mundo, né, no caso, né, e não só a virtualidade. Assuntos já foram bem profundos, outros, né, a partir das minhas perguntas, né, mais rasteiros, mas é legal saber que dedicou também um tempo para algo mais
Lúdico. Essa é a definição, lúdico, brincar com as palavras. E foi bem isso. E há pouco eu falava para os guris e o Thiago disse, mano, nós temos também esse dicionário aqui. Aqui tem, né, a Terra Vermelha tem, Rosana. E eu O pessoal brincava que não era para deixar meus filhos ler, né, o dicionário. E aí eu sempre... porque eu não tinha essa visão de Frei Matias, né? Sim. Então aqui meio que desmistificou um pouco quando na definição para embananar-se. E eu queria que tu contasse, porque tu trabalhou com ele, né? Sim. Trabalhou ao lado dele, vocês conviveram. Eu tive um privilégio assim, com o professor Mário Osório Marques, e foi fantástico, foi que quando eu saí para fazer um mestrado na Unicamp, né? Daí o professor Mário sugeriu que a gente fizesse rodadas de discussão das pesquisas que cada um estava fazendo. Então começou pela minha. E aí tinha um público, né? O professor Mário, o professor José Pedro, né? Todos os professores do departamento. E aí a gente ficou 4, 5 encontros com o meu trabalho, né? E tendo o Mário como interlocutor, né? E ele, na época, tem uma experiência com ele que é muito legal, que foi quando eu estava fazendo pós de filosofia política, veio um professor da Paraíba, o Edmilson, que fez uma tese sobre Habermas, na URGS, e ele deu aula de filosofia política contemporânea, e o Mário estava sentado na primeira fila lá com o caderninho dele lá, anotando tudo que eu... Então, isso aí, para mim, foi um grande aprendizado com o Mário, porque eu nunca fui aluno do Mário, né? Não tive nenhuma oportunidade assim, de fazer sim. Mas convivemos como colegas, né? E ele foi meu coordenador nessa disciplina, ele assistia tudo, e logo depois ele escreveu o livro da modernidade e reconstrução, que é basicamente a referência habermasiana, e que foi a referência da minha tese. Que eu comecei o mestrado, aí acabei passando direto para o doutorado, né? Daí, minha tese é sobre Habermas. Então, eu fiquei mais de 10 anos estudando isso e tive o Mário como interlocutor privilegiado, né, sobre isso. Então, foi muito legal ter essa experiência. Né? Mas essa fotografia que tem na memória é do aprendizado permanente. Sim. E o Mário, assim, era um cara, assim, né, que eu disse que também é uma falta hoje, né? Quando saiu um livro, meu livro, quando saiu, ele andava propagandeando meu livro. Propagandeando o livro dos outros. Quem é que faz isso hoje? Então, cada um no seu umbigo, né? No caso, inclusive querendo ofuscar o outro, né? No caso, né? E ele é o contrário, mas eu fiz uma poesia para ele até, né? Saudades do Mário, né? E nessa poesia eu falo isso, assim, né? Que o Mário estava preocupado em iniciar um fogo, mas quando ele via que tinha alguém botando lenha naquele fogo, ele já estava fazendo outro, né? Então, por que ele não tinha problemas de inveja, os filmes, coisa assim, né? No caso, porque ele estava sempre fazendo outra coisa já, né? Então, ele não ficava competindo. Se ele viu que o Luiz está fazendo bem o programa dele, eu vou fazer outra coisa. Já vou iniciar outra coisa, né? Não vou ficar querendo derrubar o Luiz para ter o meu lugar, né? Então, acho que esse aprendizado foi muito legal. E o aprendizado com o dicionário Babelli, que foi bem como eu conto ali na introdução, né? Que eu ia seguidamente na editora, porque eu era do conselho editorial. E daí cruzava, Mário, o que está fazendo aí? Eles, vem cá, vem ver aqui, né? Daí ele estava fazendo essa coleção de definições, né? Até lembro do Mário Quintana, né? Do cachorro, né? Motivo de falar sozinho sem parecer louco, né? Com o cachorro tu pode falar sozinho, ninguém vai dizer que tu é louco. Então ele estava nessa, né? Daí eu disse, eu tenho umas ideias aí, né? Ele, então vamos fazer uma parceria, né? Aí começamos a se trocar, mandava por e-mail, né? Aí fomos compondo, né? E eu tenho essa parte dele, né? Mas daí foi interessante, porque daí na hora de editar, o professor Argemiro Brum, que era o responsável pela editora e também pela obra do Marco, ele achou que não seria legal, pós-morte, né? Publicar alguma coisa que pudesse comprometer. E eu disse, como eu não tenho nada a perder... Eu brinco com meus alunos. Professor Argemiro, cuidadoso. Muito zeloso, né? E que eu tenho profundo respeito. Né? Foi meu aluno na academia, né? Um aluno mais regular que tinha, né? O Argemiro Brum. Eu fui fazer uma entrevista quando a gente girou com todos os reitores, trabalho que a Terra Vermelha tem o bruto guardado, e aí chegamos num assunto em que tinha sobrenomes, né, para serem citados aqui. Sim. Ele falou, os familiares ainda estão por aqui, não posso citar. Muito cuidado. Mas olha só que do Argemiro, né, que coisa legal que aconteceu.
Eu sempre falo que teve 3 livros assim que na minha formação básica ali que foram legais, né? Foi a História da Riqueza do Homem, do Léo Huberman, né? As Veias Abertas da América Latina, do Galeano, e Desenvolvimento Econômico Brasileiro, do Argemiro Brum. Do Argemiro. E eu li esse livro, né? Esses 3 livros, assim, para mim eles fizeram um fechamento, né? O mundo, América Latina, Brasil. E olha só, né? Daí um dia minha filha pediu uma sugestão de leitura e eu passei para ela, eu tinha comprado um Desenvolvimento Econômico Brasileiro atualizado, porque ele ia engrossando, né? Ele ia incorporando sempre. E daí a minha filha lendo, numa altura, Maria, né? Ela disse, pai, ele cita aqui um Fensterzeifer aqui, né? Nessa edição, né? Daí eu fui olhar, ele me citou, o Argemiro Brum me citou, né? Numa das assim, edições nas mais edições atualizadas que eu escrevi um livro um texto sobre capitalismo e socialismo que saiu nos cadernos básicos da sociologia. E ele leu o texto, né? Gostou de uma passagem lá e se apropriou, né? No livro dele, me citou. E eu disse, que fantástico, né? Fechou. Tu já pensou, cara? Daí depois eu nunca consegui falar para ele, mas daí no dia do velório dele eu falei para dona Vaninha, falei para os filhos, né? No caso, né? Dele. Sim. E eu até quando eu fui para Campinas para fazer o doutorado, as disciplinas do doutorado, eu fiquei no apartamento do filho Argemiro, do Perna, que é da física, né? Uhum. E ele foi fazer um pós-doutorado e deixou o apartamento e um Passat 87 para nós lá, né? A Maria já era pequenininha, aprendeu a caminhar lá até, né? De tanto ralar o joelho no carpete, acho que ela viu que ficar de pé era vantagem. Conviveu com essas feras aí, né? Com essas figuras, imagino. Paulo, tô agradecido por ter vindo, meu amigão. Tá bom, espero que a gente tem alguns entrevistados que tem parte 1, 2, 3. Parte 1 com Paulo Evaldo Fensterzeifer. Nem entramos nas histórias de militância, de coisas que acho que não é o caráter do teu programa, mas acho que bem legal. Assim, sim, foi uma, sim, parabéns sim. pela Que iniciativa. Votação fez aquela? Milhares de votos. Olha aí. Mas não era, mas não era o fundamental, né? Não era um processo de construção. Por tudo que disse aqui, né? Era preciso estar participando e por isso. Então, espero que vocês também tenham curtido, como nós aqui, essa tarde de entrevista. A última nessa Casa da Terra Vermelha, a próxima já na Casa Nova, e aí a gente mostra também aqui, mas fomos muito felizes e vamos pro anexo aqui na semana que vem. FD Imóveis, CAP, 125 anos, Sebastiane Representações em mais uma entrevista aqui na Casa da Terra Vermelha, o projeto Tempo Todo, que segue também com o site tempotodo.com. Cuidem-se bem, até a próxima.